Olha, pergunta pro Ivan aí, eu sou divorciada e gostaria de saber dele se é pecado. Ao ouvinte. A palavra pecado é complicado, né, Valério? Mas entenda, Jesus explicou que o divórcio passou a ser possível graças à dureza do coração das pessoas, ou seja, por causa do pecado. Algumas situações podem justificar o pecado, podem justificar o divórcio, como uma traição. A Bíblia ela é um pouco dura em relação ao divórcio, mas a gente tem que entender que muita coisa que está ali escrito faz parte de um recorte de uma época e muita coisa não se aplica à realidade de hoje. Vou dar alguns exemplos. Em Malaquias 2,16 diz o seguinte: eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel, e também odeio o homem que se cobre de violência como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Em Lucas 16,18 diz o seguinte: quem se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher estará cometendo adultério, e o homem que se casar com uma mulher divorciada estará cometendo adultério. Você perceba que isso não faz sentido para o mundo de hoje. Sem dúvida. Isso era um recorte de uma época onde a mulher era proibida de ser mulher, né? Ela tinha que ser extremamente submissa e teria que levar uma vida ruim a vida inteira para que não fosse chamada de adúltera. E em Mateus 19,6 diz o seguinte: assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Isso é muito interessante porque essa frase sempre foi entendida totalmente errada. Porque o que diz respeito ao que Deus uniu, o homem não separa, isso não diz respeito ao homem e à mulher. Isso diz respeito ao filho. Ou seja, o que Deus uniu e o homem não separa, isso quer dizer em relação aos filhos, que verdadeiramente isso não acontece. Mas tem uma coisa muito interessante, Valério, que muitas vezes a palavra ajuda dentro de uma instituição religiosa. Muitas vezes o louvor ajuda, mas se tem uma coisa que é imbatível, é o testemunho. É o depoimento, é aquela coisa que a pessoa depoimento. chega e vai à frente ou pega o microfone e faz o testemunho. Exatamente. Então eu particularmente estou sentindo no meu coração que eu devo fazer um testemunho agora para todos que estão em casa. Fique à vontade. Eu sou divorciado e um dia eu escutei assim: como você pode falar dessa forma, né? Falar de amor se você é divorciado. As pessoas não entendem, Valério, que, por exemplo, no meu caso, eu me separei principalmente por amor, porque quando a gente percebe que você não tem condições de dar a outra pessoa o que ela precisa e que a outra pessoa também não tem condições de dar a você o que você precisa libertar-se e libertar a outra pessoa para que ela ame, para que ela volte a acreditar no amor. E é isso que é importante hoje em dia. Quando você se divorcia de forma consciente, é porque você o faz, porque você merece voltar a encontrar algo que não existe dentro da casa mais, e principalmente permitir que a outra pessoa também o faça. E isso é muito importante, porque o amor é a coisa que Deus mais fala. Então não existe mais você ficar preso a muitas coisas que diziam respeito somente a uma época. Entendi.